Sejam bem-vindos ao The Talk and Talk Zone. O meu nome é Filomena Garcia e hoje temos aqui três queridas amigas minhas, três especialistas em humanoterapia para discutir como a espiritualidade e as tecnologias de quinta dimensão podem ajudar a transformar a sua vida. Sejam muito bem-vindas, Lúcia Antunes, Cristina Machado, Ráusima Moreira. São muito queridas e hoje vamos fazer uma conversa, não será um podcast convencional, será uma conversa entre terapeutas para trazermos aqui um bocadinho daquilo que nós fazemos e também dos benefícios para quem recorre a estas metodologias. Sejam bem-vindas. Obrigada, Filó. Obrigada, Filó. E então eu gostaria, para nos apresentarmos, eu acho que nada melhor do que trazermos um bocadinho de nós, não é? Quem é a Lucy, quem é a Raul, quem é a Cristina, como é que chegaram à humanoterapia, que na realidade é, uma das metodologias centrais daquilo que fazemos, mas também temos em comum outras metodologias como a psicanálise e a espiritualidade, o Humanosense, os círculos da vida, para algumas de vós, que é uma terapia sistémica. Eu gostaria que falassem um bocadinho do vosso percurso e o que é que estão a fazer no momento. Então, no meu caso, eu comecei por curiosidade neste mundo místico, sempre foi uma coisa que me encantou, sempre tive muita curiosidade nisso. E depois, mais à frente, por questões pessoais, né? Por desequilíbrios, por questões que eu precisava de olhar para mim e de entender também tudo isso, o porquê de estar na situação em que estava. E então eu fui procurando algumas terapias. Quando eu iniciei, foi o meu primeiro curso, digamos assim, a minha primeira experiência e contacto com o místico foi através do baralho cigano. E passando por outras técnicas, assim como o Reiki, por outros cursos, até que cheguei então ao curso do humanoterapeuta. E aí sim, é que eu encontrei esse lugar onde foi possível poder ajudar-me a mim mesma, e depois é que fez então também sentido eu trabalhar com isso para outras pessoas. E aí é que fui-me trabalhando e simplesmente fui andando. É um caminho que eu continuo até hoje, não só como humanoterapeuta, como depois complementando com a psicanálise e espiritualidade. E é nesse lugar, foi aí que eu me encontrei e que faz sentido para mim até hoje. E é isto. Obrigada, muito obrigada, Lucy, pela tua partilha, pelo teu relato. E gostaríamos também, obviamente, de saber da Cristina e da Raul. Estas terapias, na realidade, mergulham, não é, em diversos planos e faixas dimensionais, com um foco muito claro no tratamento energético e espiritual e a permitir aqui possibilitarmos uma evolução consciencial. Por isso eu passo agora às minhas queridas outras humanoterapeutas, que também façam a vossa apresentação. Sim. Obrigada, Cristina. Pois é, então, Ráusima Moreira, né? E depois de estudar bastante, eu era apaixonada em astrofísica, né? E comecei um pouquinho no mundo ufológico, né? Mas, assim, apaixonada mesmo, porque, de uma certa forma, não é? Já pairava que não estamos sós, né? E muitas coisas que nós vemos na nossa Terra, no nosso mundo, que não são coerentes, né? E aquilo não entrava na minha cabeça. Eu estudava, conhecia a física quântica, e daí eu me disse, mas não é só isso, tem mais, porque
se a física quântica está intrínseca na energia, em tudo que se movimenta, não é? Essas frequências. E aí eu peguei e comecei a estudar um pouco mais tudo que era terapia. Eu comecei na naturopatia, porque eu trabalhava no corporativo, que eu gostava muito de fazer, mas é aquela história, né? Pessoalmente, eu não estava bem. Estava tudo aparentemente bem, mas existia ali uma lacuna, existia um vazio, a falta de alguma coisa. E eu continuava os meus estudos, né? E aí eu descobri a naturopatia, comecei a estudar um pouco a Ayurveda, não é? Até que um dia vi um vídeo, né, sobre a humanoterapia, radiestesia, e aí eu peguei e falei assim, bom, vou comendo pelas bordas, e eu comecei com a radiestesia, não é? Então, comecei com a radiestesia e logo conheci, né, me aprofundei na humanoterapia e segui a psicanálise, a espiritualidade, e foi isso. Ser terapeuta, né, de energia energética espiritual, trabalhar com as frequências, isso me trouxe todas as respostas que eu precisava. Então, acho que é por isso que eu estou aqui e tento levar toda essa cura frequencial para em volta de mim, e eu acho que esse trabalho é muito importante, porque o que estamos vivendo aí, nessa movimentação energética e frequencial, vibracional, acho que é uma técnica que ajuda muito, me ajudou muito e ajuda muita gente. Ok, muito obrigada, Raul. E é realmente incrível, porque eu, a Raul, a Lúcia e a Cristina, nós estamos em contacto com muita regularidade nos círculos da vida, no meu caso, nos que são liderados e facilitados pela Lúcia, ou seja, nós vamos nos contactando e conectando, mas eu não sabia de forma nenhuma, porque o nosso foco é sempre no círculo e na questão, não é, da própria metodologia, que tinhas este interesse por ufologia, não é? É realmente esta consciência de que não estamos sós, não é? Não estamos sós e abraçar um pouco o invisível e perceber qual é a mecânica que está subjacente, o que é que está por trás e como é que isso nos pode também ajudar e facilitar a vida. Portanto, e tudo isto conecta muito com esse campo do invisível e mais à frente vamos poder falar de que forma. Muito obrigada, Raul. E agora, eu não sei, Cristina, eu faço as honras da casa, eu vou pedir, por favor, que te apresentes. Então, eu sou Cristina, eu fui entrando neste mundo, porque é um caminho, não é? Eu comecei também com o Reiki, e de facto o Reiki foi afinando um pouco os canais, e entrei também pelas minhas dores, naturalmente. E uma das coisas que me chamou a atenção em relação ao espaço da humanidade e uma manoterapeuta foi a Andresa dizer: dor dói, independentemente de fazer sentido ou não. E foi por aí, porque eu estava exatamente a passar por uma situação que não fazia sentido nenhum, mas que me doía no corpo, que era uma coisa... E, portanto, foi o que me levou a olhar por mim, não é? E foi também uma abordagem, e é uma abordagem sem cunho religioso, que também que também acabou por me abrir mais a este mundo. E o perceber que somos muito mais do que isto, e perceber que vibramos e estamos em outras dimensões, em fasquias que não vemos, mas que nos gatilham, que nos acionam e que precisam de alguma maneira de ser trabalhadas. Eu precisei trabalhá-las e continuo a trabalhá-las, porque senão acabamos por ter uma vida muito reativa e muito aquém daquilo que é o nosso potencial, não é? Porque acabamos por ser levados pelas dores, pelas nossas dores, que são as dores da humanidade. Sim, exato. Obrigada, Cristina, também por esta, e agora eu vou falar, não é? Eu vou falar também, porque eu estou aqui também como manoterapeuta e com muita alegria poder
trazer aqui as minhas colegas. Portanto, hoje é o dia de puxar a brasa à minha sardinha e à nossa sardinha e também dos humanoterapeutas que estão e já a praticar pelo país fora, alguns dos quais e muitos dos quais eu não conheço, mas sei que estão. E como é que eu cheguei até aqui, a este mundo assim um pouco, muito pouco convencional? Foi pela dor também, assim, a dada altura, há alguns anos atrás, há sensivelmente 9 anos atrás, portanto faz agora um ciclo de 9 anos, fecha agora um ciclo de 9 anos, de vários eventos a colaborarem em conjunto, eventos de dor, eventos, alguns deles até traumáticos, porque foram vínculos afetivos que se romperam definitivamente, alguns deles, e tudo isso levou-me a questionar muito. Porquê, não é? Porque num espaço de 2 anos estar a vivenciar tudo aquilo e querer encontrar força para lidar com todas essas situações, para não cair na negatividade. E então foi nessa busca, nessas inquietações, que encontrei algumas respostas, começando pela astrologia, mas também começando por muitas leituras de livros que tinha em casa, que foram oferecidos ao longo dos anos, mas que eu não lhes dava muita atenção, e eu peguei neles e comecei a mergulhar nessas leituras, Brian Weiss, portanto, a ter aqui uma perspectiva sobre vidas passadas que estão, digamos assim, ainda a reverberar e a condicionar-nos de alguma forma. Depois comecei a brincar, não é? A explorar, obviamente fui fazendo algumas coisas, o Tai Chi, o Yoga, o Theta Healing, e a começar, não é? A ter experiências mediúnicas, de saídas extrafísicas, de projeções astrais, etc. E a achar tudo maravilhoso, e depois a brincar, não é? A brincar muito, brincar no sentido de experimentar, fazer mapas astrais com amigos e colegas. Eu tornei-me assim uma daquelas pessoas muito chatas que passavam o tempo todo a falar de espiritualidade e a querer mostrar, e de facto o mundo novo se apresentou, não é? Portanto, isto foi o começo, e daí para a frente foi estudar muito, como a Raul também falou, e a dada altura eu pensei, eu quero avançar para algo mais de concreto. Mas eu venho do mundo corporativo, também 22 anos a trabalhar no mundo corporativo, na banca comercial, e a dada altura eu pensei, eu quero estudar e quero conhecer mais, ainda com muita timidez, porque o primeiro passo fui para a psicologia positiva, e de facto foi também uma revelação muito boa, porque a ver já a psicologia a entrar neste campo, a ver dados científicos de que a meditação, os benefícios da meditação, dos exercícios de gratidão, dos exercícios de perdão, portanto tudo isso já estava a ser estudado. Faço o Reiki também, nível 1, nível 2, vou seguindo até que chega a humanoterapia não, psicanálise e espiritualidade. Depois no ano seguinte vem a humanoterapia e pronto, e cá estou eu hoje, digamos assim, em pleno, abraçada a este mundo holístico, e este canal veio também para ser um portal onde podemos trazer várias vertentes de tratamentos deste campo holístico, energético e espiritual, e de alguma forma difundir algo que consideramos que, todas nós aqui pelo menos, que é importante que seja do conhecimento das pessoas. Portanto, a minha introdução está feita, eu sou uma tagarela, eu já tinha dito. Portanto, se por acaso eu já me estiver assim a esticar o cartão vermelho e dizer, Filomena, vamos lá passar aqui para o próximo, porque senão não pode ser. E é isso. A nossa proposta é também, de um ponto de vista didático, poder falar. Eu não sei se alguma de vós, e a humanoterapia é central, mas se quiserem podem falar das outras. Gostaria de, assim, muito resumidamente, falar sobre a humanoterapia, explicar no que é que consiste e o que é que ela pode realmente ajudar. Então,
no meu entender, sobre a minha visão também, eu entendo a manoterapia, ser um manoterapeuta é desvendar o que está por trás da dor que a pessoa traz. Qual a informação, a raiz do problema, do que é trazido até mim pelas pessoas que me procuram, e daí entender esse lugar de dor, e não só entender, e traduzir e trazer isso para a pessoa, ficando consciente do porquê estar nessa dor e como sair dela. E daí conseguir então podermos fazer, através dessa análise, depois finalizando com os tratamentos que são aplicados através de várias técnicas que temos, que faz parte desse conjunto de terapia que faz parte da monoterapia, e aí sim é aplicada as técnicas para tratar relacionada a essa dor, a esse problema que a pessoa traz. Tá? E aliado a isso, também usado a psicanálise e a espiritualidade, que é muito importante. Ela vai complementar todo este trabalho do manoterapeuta. E que pode dar depois continuidade, mesmo depois de fazer, por exemplo, os tratamentos, pode continuar a fazer, em paralelo, fazer também psicanálise e espiritualidade, que é a sua autoanálise, né? Então, a análise, analisar a sua psique. Como é que trabalha o seu mental e emocional? Como é que ela constrói? Como é que ela construiu todos os desequilíbrios em que ela está? A dor em que ela se encontra, tá? E percebendo como é que ela funciona, quem é que ela é, quais são as suas vontades. Nesse lugar, consegue perceber o quanto ela olha para ela de uma forma bem distorcida. E mudar, ressignificar esse olhar e trazendo assim a sua vida se tornando um pouco mais leve, né? Sem tantos precalços e sem tanta dor, né? E é aí onde trabalhamos bastante. E o trabalho do manoterapeuta é, como eu disse, resumindo, ele é perceber o que está por trás da dor que a pessoa traz. O porquê disso. Qual a raiz desse problema? E é isto. Ok. Ou seja, ouvir profundamente a dor. Ir lá mesmo à raiz, à causa, com neutralidade, obviamente, sem julgamento, e esse é um crucial para o manoterapeuta. Falaste num aspecto importante, que é a questão da autorresponsabilidade, ou seja, a pessoa é que é o agente da sua própria mudança, nós estamos aqui como facilitadoras. Mas eu gostaria também de ouvir, digamos assim, o que é uma manoterapia, aqui para as minhas colegas. Cada pessoa tem o seu olhar e tem a sua visão. Obviamente, complementarmente a tudo aquilo que a Lúcia já disse. Raul, Cristina, o que é uma manoterapia para vocês? Olha só, eu não posso falar de humanoterapia sem falar desse percurso, que foi o meu. Astrofísica, física quântica, ufologia. Eu vou tentar explicar um pouquinho como eu vejo aqui no meu mundinho, não é? Então, na humanoterapia, a gente trata o todo. A gente trata os aspectos dimensionais, encarnatórios, tratamos o físico, emocional, mental e o material, energético e material. E eu vejo assim, porque eu fui ligando, é como se eu fosse fazendo todo um caminho, uma jornada, até juntar o todo, que é o humanoterapeuta. Porque quando eu falo de UFOs, para mim eu estou falando de dimensões, né? Porque temos os UFOs aqui na nossa dimensão, no nosso universo e fora, né? Eu estou lá no macro, não é? Quando eu falo de física quântica, eu estou no fundo da energia, falando da reencarnação e a energia que atravessa as épocas. Eu estou aí nesse lugar, né? E quando eu falo
que aí depois me deu vontade de estudar naturopatia, ayurveda, né? E que eu vou para esse lugar que eu não acabei ainda esses estudos, atenção. Porque nesse momento eu conheci o humanoterapeuta. Aí eu já vou para o físico, me dá vontade de ir para o físico. E eu fiz neuroterapia, né? Que explica um pouquinho nesse físico como tudo acontece, né? E até chegar na psicanálise e espiritualidade, que é de como a gente manifesta e de como a gente percebe tudo o que nos acontece, o que acontece à nossa volta. Então, para mim, o humanoterapeuta é o combo disso tudo. É estar trabalhando nessas dimensões, em tudo que está lá fora, estar trabalhando no micro, né? Nessa física quântica, energética, né? Eu quando são muito cépticos, né? Eu gosto muito de citar Einstein, que dizia tudo é energia e vibração, né? Tudo é frequência e vibração, Einstein dizia. Então, quando são muito cépticos, aí eu gosto de citar isso. Então, para mim é um combo. Ser humanoterapeuta é estar em todos esses planos em uma só terapia. Então, eu acho, assim, que é muito abrangente. E eu me arrisco a dizer que é tratar o todo. Ok. Obrigada, Raul. E é isso mesmo. Einstein e não só, outros tantos da área das ciências, portanto, os grandes mestres da ciência vieram já trazer essa visão, não é? Como Tesla também, outro grande inventor do século passado, que vem dizer o seguinte: se queres conhecer os segredos do universo, pensa em termos de energia, frequência e vibração. Portanto, e isto é absolutamente verdade, e nós testamos isso e trabalhamos isso e vemos os resultados daquilo que fazemos no desenvolvimento dos assistidos que chegam até nós. E é como tu falaste, ou seja, é olhar para esta visão holística, ao todo, não é? Olhar desde o plano reencarnatório, como pode influenciar a nossa realidade atual, ou seja, é como víssemos o ser humano como um viajante no tempo, não é? Em que muitas das vezes situações que hoje são padrões comportamentais, ou mentais, ou emocionais, é a repetição de padrões que já porventura vieram de trás. Portanto, isso é fantástico. E obrigada, Raul. E Cristina, vamos agora seguir nesta dança de apresentar a humanoterapia e peço que tragas também aqui a tua perspectiva, a tua visão. Então, para mim, uma humanoterapeuta começa por ser uma grande limpeza, para já, uma grande fascina de tudo aquilo que trazemos, não é? Porque somos seres de muitas viagens e também ganho consciência. E tudo começa normalmente pela dor. E mete-me muita confusão porque há muito essa, que é normal, é um impulso normal de fuga à dor, não é? E eu costumo dizer que na dor está a cura, que é exatamente aquilo, aquele pulso que aponta para onde olhar, não é? Portanto, o humanoterapeuta é isso tudo, é uma grande limpeza, é reconhecer quais registros já não fazem sentido, já não são de atualidade, portanto, e perceber, e depois a psicanálise sim que vai confrontar-nos com as crenças que nós herdamos, que nem percebemos que temos, não é? E pronto, e portanto, sim, é uma grande limpeza, é conhecer o seu sistema, como é que o meu sistema gira, para eu saber o que é que me vai acionar, não é? Para eu conseguir dar respostas diferentes. E é também, eu tinha tomado notas, é também reconectar com aquilo que é a nossa essência, o nosso propósito. Não é? Porque eu acredito que mudando, nós só podemos mudar no micro, cada um de nós em si, as nossas guerras internas. E a única maneira de fazer uma diferença cá fora, nas outras guerras maiores, não é? E, portanto, é isso. E depois eu faço só uma pequena ligação com aquilo que eu também faço ao lado, que é a escrita, e em que eu gosto muito, muito de explorar
essas grandes dores são as dores de todos nós, que é a rejeição, o abandono, o amor, o desamor e por aí fora. Porque ao viajar por essas dores, eu também acredito que um a um vamos mudando a informação do inconsciente coletivo, de alguma maneira. Não é? E não há forma de mudar isso senão olhar para isso. Exatamente. É um pouco esse o lema que a Andresa Molina, não é? Que é quem idealizou estas técnicas que estamos aqui a falar, algumas destas técnicas que estamos aqui a falar, algumas destas metodologias, é a consciência que cura, não é? Sim. Ou seja, há o processo de cura pessoal, individual, que vem de dentro, não é? Mas que depois acaba por, não é? Impactar muito positivamente o coletivo, porque a pessoa está transformada, a pessoa está feliz, está em equilíbrio, obviamente cria e constrói um ambiente ao seu redor também de equilíbrio, de harmonia e de capacidade, maior capacidade de enfrentar os desafios. E pronto, eu não tenho assim muito mais a dizer em relação à humanoterapia, porque é tudo isto que as minhas colegas já falaram, e é só pegar aqui num ponto que é de facto esta questão da consciência que cura e a possibilidade de transformar a dor, não é, em força, não é? De transmutar, como é um lema que muitas vezes sai nesta, pronto, que faz parte desta metodologia, desta coisa de que tudo o que existe, a nossa dor, não é? Tudo o que existe precisa de ser amado, acolhido e respeitado. Sim. E as nossas dores precisam desse lugar, de amorosidade também. Portanto, nós pegamos na dor e transformar, não é? Fazer todo esse processo de transmutação, de integração, e depois, obviamente, a dor acaba por ser a nossa maior força, não é? Descobrir que aquilo que era um desafio, que era um padrão, que era algo que nos causava dor, tristeza, culpa, medo, etc., de repente é o nosso potencial de desenvolvimento humano, portanto, e isso é fantástico. E nós vemos isso na prática em nós próprios e também em quem chega até nós. E muito bem, fazendo esta introdução do que é humanoterapia, ser humanoterapeuta traz vários desafios, não é? Começando logo, uma das situações é ajudar, de alguma forma, auxiliar quem chega até nós a entrar numa visão de autorresponsabilidade e de compreensão de tudo aquilo que eles estão a viver e que estão a passar, como também muitas vezes ouvimos, tudo é para o bem, para o bom, para o belo e para o justo, não é? A Andresa, a Márcia Maria estão sempre a falar desta forma. Como é que para vós, enquanto humanoterapeutas, vão auxiliando no sentido dessa abordagem junto à pessoa que chega até vós, de ajudá-la a sair da posição de vítima? Como é que fazem esse movimento? Então, para mim, primeiro de tudo, quando a pessoa chega com a dor, não é? Com a sua dor, com o seu problema, e que ela já fica com uma clareza do porquê de se encontrar nesse lugar e ela percebe o quanto quem criou esse problema na sua vida e que se colocou nesse lugar foi ela própria. Logo aí é desconstruir a culpa do outro, que o outro fez e disse, e que simplesmente foi por escolhas da própria pessoa. Entender e mostrar a essa pessoa de uma forma bem simples e direta, para que a pessoa entenda que no lugar, na dor em que ela se encontra, é toda a responsabilidade dela. E não tem como ser diferente. Ela foi por... E como é que isso acontece? Lá está, por aquilo que eu falei, pelas escolhas que ela foi fazendo na vida. E não escolher também é uma escolha. Não sair desse lugar, não fazer mudanças na sua vida. Quando eu digo mudanças, é mudanças de comportamento, né? Na sua própria vida. E mantendo-se com os mesmos comportamentos perante as situações, perante as pessoas com quem ela vai vivendo, perante a sociedade, vai mantendo a pessoa no problema e na dor que ela está. E quando entende que isso é tudo responsabilidade dela mesma, e que pode mudar isso não tem como ser diferente. Ou muda, ou muda.
Porque não mudar significa que ela, depois de ter a clareza sobre a própria dor e o porquê de estar nessa situação, a responsabilidade passa a ser dela. A chave de mudar isso passa a ser da pessoa. Até esse momento, a pessoa pensava ou achava que essa chave estaria na mão de um terapeuta que pudesse resolver a situação dela ou de outra pessoa. Mas não, quando ela ganha consciência de que ela criou tudo quanto no lugar em que ela está, pelas escolhas que ela teve, pelo comportamento, aí cai na realidade e percebe que tem que viveu na ilusão. E é sair de uma ilusão para uma realidade. E essa realidade só pode ser feito através do comportamento da própria pessoa. Aí começa a mudança. E aí ela vai percebendo que os movimentos de si mesma e na sua própria vida começam a ser diferentes. E o resultado, claro, que é outro também, né? É isto. Ok, obrigada, Lúcia. E eu agora gostaria de passar assim para as partes mais controversas. Talvez para algumas pessoas, para nós já não tanto, mas obviamente isto estamos a falar de tratamentos que são tratamentos energéticos, espirituais. Portanto, há aqui toda uma educação para o invisível, não é? Compreender o que é energia, o que é frequência, o que é vibração, como é que podemos sentir o campo energético, não é? Muitas das vezes sem ser em contexto terapêutico, não é? No nosso dia-a-dia. Mas no contexto terapêutico nós temos aqui ferramentas que nos ajudam a perceber se um bloqueio tem origem, por exemplo, no espiritual, que aliás, diga-se que a Organização Mundial de Saúde há uns anos atrás reconheceu algumas perturbações como sendo especificamente com origem ou do campo espiritual e não um transtorno mental ou emocional. Portanto, há aqui toda uma educação também para essa compreensão de que estes campos fazem parte do ser, e um ser integral tem não só o mental, o emocional e o físico, tem também o energético e o espiritual e outros mais, não é? Onde está informação também que tem influência. E isto é um desafio. Eu digo, posso já colocar que há pessoas que já chegaram até a mim, não é? E podemos falar também a questão da ressonância, que eu acho que era interessante passar, não é? Como é que a terapeuta e assistido se encontram, este encontro, e quem é que ajuda muitas das vezes nesse encontro, mas é um desafio e algumas pessoas vêm muito receptivas, vêm com o seu problema e querem ser auxiliadas e não entendem nada disto, nunca tiveram contato com isto, mas por alguma razão sentem que pode ajudar. E houve um assistido, por acaso, que eu tive, que no final, uma pessoa da área das engenharias, que vem, que não sabe nada destas coisas, assim, de espiritualidade, etc., só para frisar, qualquer uma destas técnicas, e nós falamos muito de espiritualidade, portanto é sem cunho religioso. Não tem qualquer conotação com a religião A, B ou C. Tem a ver mesmo com esta compreensão e leitura deste campo espiritual. Ele diz assim, olha, Filomena, eu não sei o que é que você faz, mas eu só sei é que resulta. Eu cheguei aqui uma pessoa e vou sair daqui outra pessoa, isto no final do bloco terapêutico. Portanto, há toda esta educação para o invisível, para o energético e espiritual. E o que eu gostaria de vos perguntar é como é que, não é, muitas das vezes estamos diante de quadros que são identificadas questões como obsessão, quadros de obsessão, auto-obsessão, não é? Padrões de dependência emocional que já resvalaram para estes níveis. Como é que, assim, com jeitinho, estas coisas vão sendo, não é, faladas? Posso? Sim, por favor. Eu não precisei, mas eu moro na Bélgica, né? Okay. E as pessoas aqui são muito céticas. Uhum. Então, eu acho que, de uma certa forma, eu criei um roteirozinho para poder chegar até eles, né? Bom, na verdade, pela ressonância, eles chegam até mim,
Sim. Mas eu tenho que conseguir, de alguma forma, que eles compreendam o intuito de estar, né, nessa terapia. E eu sempre digo, aí eu volto na ciência, que foi a minha base, Sim. onde eu digo que, por estudos, a energia não morre, nada se Nada se perde, tudo se perde, tudo se transforma, então a energia não morre. E até então eles estão de acordo comigo, e eu digo, e o que acontece com essa energia? Se tudo é por frequência e vibração, a um momento dado, essa energia, frequencialmente, ela vai se juntar com as energias da mesma frequência. E se forem energias negativas, frequências negativas vão se juntar com frequências negativas, e frequências positivas vão se juntar com frequências positivas. E isso cria um campo de força, porque nós temos a energia no nosso corpo, que empregamos para agir, movimentar, trabalhar, pensar e etc. E da mesma forma, no invisível, isso também pode acontecer. E aí eles só me fazem, porque foi a forma mais simplificada, né? Mas eu acho que bem explícita para que pessoas cépticas com mais cunho científico, vamos dizer assim, possam compreender do que eu estou falando, não é? Então, o fato de dizer que as frequências, as energias vão seguir as frequências e se juntarem em egrégoras, não é? De uma certa forma, aqui passa facilmente, eu consigo trazer a atenção deles nesse fato que é melhor vibrar alto, né, numa frequência alta, e limpar, né, vibrar alto e limpar o que está em volta, manter essa frequência para justamente não haver ressonância, né, com uma frequência mais baixa, né, mesmo que estamos todos sujeitos a todo momento. Mas essa é a forma que eu encontrei para explicar e que eu consigo bons resultados assim. Ok, não sei se alguém gostaria de também dizer qual é assim a abordagem que já tem mais ou menos estruturada para os mais céticos, por exemplo, não é? Ou também para os mais crentes, porque a espiritualidade tem as suas coisas, não é? Algumas pessoas tudo é do espiritual, ou são obsessores, ou são isto e aquilo, e a sua responsabilidade, nada, não é? Portanto, tudo isto é importante desmistificar. Mas, Cristina, tens assim alguma assim, solução que tenhas encontrado para fazer? Não muito, de facto, porque depende muito. As pessoas, pelo menos a mim, quando vêm, já vêm bastante mal, e já vêm doentes, fisicamente doentes, algumas. Então, e já perceberam, e a dor é tanta, não é? Já estão mesmo no final. Então, aí já estão mais abertas a olhar para outros campos. Mas é um caminho, até porque, é assim, e é um caminho que se vai fazendo, caminhando, e no fim, no bloco de tratamento, a pessoa fica melhor, com certeza, mas não quer dizer que se der exatamente as mesmas respostas, se fizer tudo como estava a fazer, não vai voltar a ficar na merda como estava, não é? Sim. E portanto, depois é um pouco isso. E depois há duas coisas, de facto, em relação à espiritualidade. Ou é tudo culpa do espírito, do fora, não é? Ou não. Então, é exatamente aquilo que a Raul estava a dizer, de pá, o que é que eu estou a vibrar, não é? Há quanto tempo para eu estar a atrair isso? Mas é preciso muito, eu sinto que se calhar ainda não conseguia pensar num script como a Raul, porque a dor é real, e nós vamos também tocar em alguns pontos
vão avivar num momento inicial esta dor, não é? Mas se temos uma ferida é preciso primeiro, de facto, limpar, e volto à limpeza. Porque aquilo já está lá há tanto tempo, é uma vida, são décadas de coisas que andamos a fazer, de crenças, de percepções completamente equivocadas. Portanto, é realmente um trabalho, é um trabalho. E por acaso, e estavas a falar há bocadito, e nós estamos aqui a falar de dor, e é muito abstrato. Eu, quando penso em dor, vou pensar, por exemplo, nas minhas, e vai ser o quê? Normalmente é vazio, é um sentir-se desencaixada, o sentir que não há nada que justifique esse mal-estar, e, no entanto, ele está lá. Portanto, são aquelas coisas que podem parecer muito abstratas, mas que vão condicionar a forma como nós conseguimos lidar com os outros e com a vida, e ver o dia, e que vai fazer, e que vão fazer com que fiquemos focados na falta, em vez de conseguir ver as bênçãos que também recebemos. Não é? Claro. Portanto, pronto, acho que não respondi, mas pronto, fui por aí. Eu aqui há uma situação que é importante, como a Raul disse ainda há pouco, não é? Constitui esta coisa do energético, não é? Constitui ali uma força, não é? De energia concentrada, massas de energia, como nós falamos, e que muitas vezes constituem os bloqueios, não é? E isso, o que é que acontece? Quando não é tratado, quando não há um equilíbrio, começa a somatizar no físico. Sim, e está estagnado, são aquelas coisas... Exatamente, e depois é o corpo que já começa a falar, o físico começa a falar, ai, dói muito, vamos ver. E é nesse lugar que o manoterapeuta trabalha, junta também a metafísica da saúde, que vai juntando a todos esses processos de dor e entendendo como é que a pessoa construiu esse mal-estar físico, ou um problema de saúde simplesmente que chega e que já se estabeleceu no físico. E para chegar ao físico já tem que estar há bastante tempo a somatizar um desequilíbrio mental, emocional e por conseguinte espiritual. Quando está no espiritual, o campo espiritual está em desequilíbrio totalmente, o físico fica doente, adoece, não tem como ser diferente. E permitir-se sentir também, não é? Sim. Permitir-se sentir, porque muitas vezes aquilo dói tanto que se põe debaixo do tapete, só que aquilo não desaparece, porque só vai engrossar até ser visto, porque aquilo precisa de ser visto. E por isso é que há bocado estava a dizer, não, de olhar a dor, na dor está a cura. Porquê? Porque a dor vai convidar a olhar o que é que doeu, não é? E aquilo pode estar aqui, nesta dimensão, pode estar noutros registros tão longínquos, e mais provavelmente é um amontoado de registros, e vamos trabalhando por camadas, por fasquias, por isso é que eu digo que é realmente um trabalho muito longo, não é? Muito longo que se vai fazendo e cujos efeitos se vão vendo, mas por isso é que nós, no terapeuta, chamamos isso de processo, porque é um processo, é um caminhar. Aqui o manoterapeuta é um trabalho que não tem como ser um trabalho de hoje para amanhã. Não, isso é uma ilusão. Quem pensar assim, vier aqui eu digo ter comigo e procurar ajuda, logo primeira fica desiludida. Portanto, sai da ilusão completamente, porque não tem como tratar de um dia para o outro aquilo que construiu durante anos, com esse mental e emocional em desequilíbrio, né? E então lá está, chamado processo. Sim, é uma jornada, De facto, vou constatando os diferentes tipos de relação com a dor, não é? As pessoas que nos chegam, há algumas já que a situação repete-se tantas vezes, não é? Já percebem que têm aquele padrão, mudam de departamento, mas vão encontrar alguém que traz os mesmos desafios, mudam de empresa, vão encontrar alguém que traz os mesmos desafios. Estou a falar de empresa ou departamento, porque estou a falar do campo profissional, mas se estiver a falar de relacionamentos, vai dar exatamente ao mesmo, não é? Terminam um relacionamento, mas depois, se não resolvem a questão,
vão encontrar novamente, quer dizer, alguém que vai trazer essas situações, porque a pessoa vai para explorar esses temas, para evoluir a partir deles, para extrair dali aprendizagens muito profundas. Portanto, há aqueles que evitam a dor, mas isso depois tudo o que se resiste persiste, não é? Depois gera resistência e gera muitas das vezes somatização, mas há que, não é, aqui deixar, penso eu, essa clareza. Estamos aqui a falar, obviamente, depois no contexto de tratamento, as abordagens são em função também daquilo que estiver diante da pessoa, mas tem que haver aqui uma disponibilidade para sentir a dor, não é? Tu falaste ainda há pouco, Cristina, da ferida, são feridas, não é? E se ela não é curada, muitas das vezes é preciso abrir, fazer ali uma limpeza, tirar o pus, etc., tirar o pus, ou seja, que muitas das vezes há aquela ideia, talvez um pouco errónea na minha perspectiva, que a pessoa vai fazer terapia, vai se dar só a desfrutar em coisas boas. Aquele mito do homem, que eu gosto um pouco, mas e não tirou o mérito do homem, não é? Claro. Sim, mas é no fim do processo, sim, não é? Se a pessoa ganhar consciência e tiver outra disponibilidade para lidar com as situações, é garantidamente. Sim, exatamente. Agora, durante o processo, vai doer um bocadinho. É jornada. Mas vai doer com alguém do lado, não é? Sim. Dá a mão e diz, vamos juntas e vamos fazer este processo, o ambiente é seguro, podes ir, porque vais conseguir realmente superar e extrair daí algo que te vai ajudar mais à frente a lidar melhor com as situações. Portanto, vão haver momentos em que vai doer um bocadinho, não é? Sim, mas temos a força em nós, é isso também, não é? Temos essa força de fazer esse caminho. E depois há outra coisa com que me tenho deparado, e aí, para mim, no meu caminho pessoal também foi uma perceber que se eu não resolver, vai passar, não vai desaparecer, e vai passar eventualmente para os meus filhos. Imagina, e isto foi uma coisa que eu percebi, bolas, eu tenho que olhar para isto, tenho que resolver, o que é que eu estou a fazer, o que é que eu estou a passar para lá, não é? E às vezes, para mim foi uma coisa muito muito potente, de não, isto não é, e quando olho para os padrões e olho à minha volta e vai-se vendo que a pessoa não resolve e vai passando, portanto, é realmente, é para olhar, pronto. E dói, porque eu lembro de sair de sessões também, eu estou a falar como terapeuta e como assistida também, que sou e que fui, aquilo parecia que estava em carne viva, não é? Mas, e estou aqui, mas torna-nos mais fortes porque conseguimos dar respostas diferentes depois. Conseguimos entender, conseguimos soltar, conseguimos até olhar para os outros com mais amor e mais humanidade. Sim. Não é? Ou perceber que também eles foram movidos muitas vezes por dores com as quais não souberam lidar. Então... Me deu vontade de pegar o gancho da Filó, quando ela falou, né, quando chega nos nossos consultórios, na verdade, parece que querem uma resposta pronta, né, independente de qual a dor, de como essa dor se manifesta, e aí eu queria voltar, que também pode ser um pouquinho uma polêmica, a polêmica da religiosidade, né, onde o trabalho como humanoterapeuta, como terapeuta em geral, psicanalista, espiritualista, também é fazer essas pessoas perceberem, e voltando lá nesse sentir, que elas são centelhas divinas, né? Todos nós somos centelhas divinas, todos nós somos capazes, não é querer forçar uma autorresponsabilidade, mas mostrar para essa pessoa que ela é capaz, porque ela tem tudo no universo que ela é para conseguir superar essa dor e justamente
essa névoa, né, esse véu de ilusão que nós vivemos na nossa sociedade, em geral, que só nos faz ficar mais cegos cada dia, né, para a gente não se olhar, para a gente não se sentir, para nós não sabermos que temos todo esse potencial, toda essa capacidade, né, e por isso a gente, muitas vezes, nós e os nossos assistidos chegam até nós com dores tão profundas, né, porque vão levando aquilo a um limite inconscientemente, com certeza, mas a um limite tão, tão grande que, como a Cristina disse, né, muitos dos seus assistidos chegam, eles só querem ser ajudados, né, porque a dor é tão grande, né. Então, me deu vontade de falar um pouquinho disso, porque eu acho que volta nessa consciência que cura quando nós dizemos para eles, e isso eu vou falar aqui por todas nós, né, que a integridade é a chave que trouxe a Lucy, né, Lucy? Integridade, porque quando nós estamos íntegros com nós mesmos, nós estamos em paz. Nós estamos em paz, e essa paz é que nos dá suporte. Essa paz, ela nos liberta, não é? E nos conecta, e nos permite frequenciar alto e nos conecta com essa espiritualidade que está sempre aí, não é? Mas eu trouxe aqui a religiosidade porque, ao mesmo tempo que muitos acreditamos em Deus, temos muita dificuldade de ver que Deus está em tudo que existe, né? Então, me deu vontade de trazer isso. Sem dúvida, e que estamos conectados com tudo o que existe daí. Não, mas é importante frisar realmente esta questão da integridade, que não tem a ver com a questão de integridade moral, que é uma, enfim, um significado muitas vezes atribuído, mas tem a ver com a integridade do ser, não é? Ter todos os seus corpos, o mental, o emocional, o energético e o físico, e o espiritual, naturalmente, porque somos seres espirituais numa experiência física, alinhados e todos a rumar na mesma direção, numa direção que serve o propósito de vida da pessoa. E é nesse lugar, Filó, que quando tu falaste no alinhar, que é o quê? O pensar, sentir e agir do mesmo alinhamento, porque não adianta eu sentir uma coisa, eu pensar uma coisa, sinto uma, né? E vou agir, ou não vou agir, ou então vou agir de uma forma completamente fora daquilo que eu sinto ou penso. Aí não é íntegro consigo. Exatamente. Não consegue ter essa integridade. Né? Exatamente. É a pessoa sentir uma coisa e fazer outra, não é? A contrária por uma qualquer situação que ela precisa de lidar. Não é? Eu acredito, a maioria de nós, eu digo nós, porque somos terapeutas, mas somos humanas, né? E todos nós passamos por isso de uma forma inconsciente, sem darmos muitas vezes por isso, fugimos, né? Por isso fugimos da dor. E até que a pessoa chega à terapia, é nesse lugar de fugir da dor, porque ela sabe, no momento em que ela for à terapia, ela vai ter que olhar para aquilo que ela gosta menos e o que ela insiste em esconder dela mesma. Que é o que ela coloca debaixo do tapete para não só, não olha, ela esconde dela mesma e esconde dos outros, que é para ninguém ver. Só que isso em algum momento, isso vai saltando na vida, saltando através de problemas, seja ele qual for, em qualquer área da vida, e vai ficando cada vez mais apertado. É o tal encostar à parede, depois não tem como sair disso e vai ser obrigada a olhar depois nesse aperto. Sim. Pois a vida encarrega-se de tirar o tapete e pronto, e depois vamos ver o que é que resulta dali. Mas é um aspecto interessante que estás a falar, Lucy, que é precisamente destas ferramentas ajudarem também a pessoa a conhecer-se melhor e perceber o que é personagem e é autêntico. Portanto, fazer esta distinção. Porque a pessoa entra na personagem, não é? Na farsa, no impostor,
entre aspas, não é? Porque lá está inconsciente, para querer ser magnética, ou seja, para atrair aquilo que ela deseja, os seus desejos egóicos, para ser amado muitas das vezes. E isso, ao não se respeitar, ao estar-se a atrair a si mesma, vai atrair desrespeito, vai atrair traição do externo e relações baseadas, digamos assim, nesse registro frequencial. Portanto, dá essa capacidade da pessoa viver a sua melhor versão. E vamos aqui entrar num tema que eu também acho, talvez seja um pouco polémico, não sei, um pouco controverso, mas é a realidade, é com isso que nós trabalhamos, portanto, pacífico para nós, que é estarmos a trabalhar com uma egrégora espiritual. Portanto, eu não sei se alguém gostaria de falar de que é passar a trabalhar e ter este privilégio, este grande privilégio, esta grande honra de poder trabalhar com uma equipa espiritual e de que forma é que ela se vai manifestando até na vossa vida, no dia-a-dia, assim, muito... Posso voltar atrás só um bocadinho? Sim, claro. Em relação à mediunidade, e isto eu acho que é muito importante, porque também foi uma das coisas que me trouxe a este mundo, porque obviamente que nós achamos que a mediunidade é ouvir coisas ou ver coisas, e no meu caso, e acredito que muito dentro desta egrégora precisamente, é muito sentir, não é? E acho que anda muita gente a bater mal e a não saber o que fazer, como gerir esta hipersensibilidade, porque foi o que me trouxe neste caminho, porque eu ia a sítios e voltava mal, e ficava mal durante uma semana. O que é isto, meu Deus? O que é que se passa comigo? E agora, e de facto, perceber que não, que eu tenho isso e é normal, eu preciso de aprender a lidar com isto, preciso de aprender a viver com isto, e isto cada vez mais, porque eu olho para os jovens e vejo muita gente com muita sensibilidade mega aflorada, e não estamos muito preparados para lidar com isto, e essas pessoas vão ter que aprender, não é? Porque elas têm isso, não é? É uma característica com a qual vão ter que aprender a viver e também, pronto, e usar de forma, enfim, da melhor forma, para se protegerem também. Mas em relação a trabalhar numa egrégora, não seria possível trabalhar sem essa egrégora, e é de facto maravilhoso, porque sinto, quando estou a trabalhar, sinto-me imparada, e foi muito um caminho também, o desfazer essa ideia o ser ferramenta, ser instrumento, é bom, porque eu tinha a mania que não era ferramenta, instrumento de nada, de ninguém, muito senhora do meu nariz, e perceber que não, eu para fazer a minha função, tenho que também conhecer a minha força e a minha insignificância, também em algumas esferas, para me pôr ao serviço, e de que há coisas que eu não vou entender, e que o meu papel é dentro de uma linha, e que muito do trabalho não é feito por mim. Portanto, eu sou realmente um instrumento e está tudo bem. Não é? Sim, se eu posso só complementar a Cristina, trabalhar em egrégora é esse o trabalho espiritual, porque quando nós manipulamos as energias, com certeza, né, existem várias terapias energéticas, onde nós manipulamos as energias, nós trazemos alívio, mas nós não trazemos cura definitiva. Porque a cura definitiva é, como eu disse, esse condensado de energia, temos que dar um lugar e uma função para ele. Ele tem que existir o que acolha isso, o que está lá no campo espiritual, né? Porque eles já têm ferramentas para acolher, transmutar o que é espiritual. Nós acolhemos e transmutamos o que está em nós e o que está nos nossos assistidos, mas tudo que já é no quadro espiritual, nós
manipulamos e encaminhamos, porque, como a Cristina mesmo disse, né, eles é que fazem a maior parte do trabalho, nós somos instrumentos, então, eles é que vão se ocupar dessa massa, né, porque senão, se for só energético, se não houver egrégora espiritual, a gente só manipula as energias, né? Só estamos manipulando as energias. E não digo que não traga alívio, muitas terapias energéticas, sim, traz muito alívio, mas é como eu disse, ela não é definitiva, porque, de uma certa forma, a brecha que foi aberta no assistido, ela vai continuar aberta. Então, aquela energia, ela vai, mas ela volta e entra de novo, novamente naquela brecha. E quando é espiritual, com o trabalho do terapeuta como instrumento e o trabalho do assistido trabalhando para si, nós podemos fechar essa brecha, limpar, enviar, e essa brecha ela é fechada. Então, quando se trata do espiritual e estar amparada, é realmente isso, é saber que, uma vez que nós fazemos o trabalho, aquilo de fato foi retirado, e de fato não voltará, porque existem instâncias egrégora que se ocupam daquela energia, né, que fazem o necessário. Então, saber disso, acho que assim, para mim é um amparo muito grande. E aproveitando o que a Raucima falou agora, é que nós fazemos sim, ajudamos nesse trabalho, não é? De fechar essas feridas, essa brecha, de ajudar a ultrapassar essa dor, mas atenção, responsabilidade, como eu disse já, da pessoa. Se o comportamento não mudar, voltará nessa dor. Exato. Tá? E a outra coisa, em relação à espiritualidade, a nossa egrégora do Espaço Humanidade, que é o que nos dá suporte, é nesse lugar de compromisso mútuo. Nós estamos, assim como minhas colegas aqui, as outras humanoterapeutas, estamos comprometidas como ferramentas de trabalho, que a espiritualidade pode trabalhar através de nós, assim como a espiritualidade também está comprometida para nós, estar presente quando nós precisamos no nosso trabalho. Né? E então é isto, é um caminho mútuo. Uhum. Não tem como ser diferente. Se nos colocamos à disposição para servir, para ajudar, a espiritualidade também estará presente. Claro, sem dúvida. Não, sem dúvida, a autorresponsabilidade total, mas com uma capacidade de olhar para os desafios e ter aquilo que é dito, é o minuto de respiro, não é? Que permite a pessoa não cair novamente num padrão, não cair novamente. Tem essa oportunidade, depois o que ela vai fazer nesse minuto é a responsabilidade dela. Mas, de facto, a técnica dá-lhe essa responsabilidade de se colocar no lugar do observador. E, obviamente, tudo isto é uma jornada e, obviamente, após um bloco terapêutico de humanoterapia, podem seguir um aprofundamento dessa jornada, como falámos inicialmente, como sendo a psicanálise e a espiritualidade aos círculos da vida. Vocês gostariam de falar um pouco como é que é o após? Pronto, obviamente cada caso é um caso e às vezes são situações em que a pessoa vai e segue, aliás, até já chegou até mim, uma pessoa estava em equilíbrio e disse, eu quero viver a minha melhor versão, eu quero passar para o patamar acima, eu quero expandir a minha vida, eu estou a trabalhar nisto e nisto e nisto e quero ir lá limpar aquilo que esteja ali ainda a impactar. E então vamos a isso. E foi um bloco terapêutico, obviamente, mais curto, mas, de facto, com um nível, e depois todo o processo terapêutico, obviamente, com situações muito bonitas, vivenciadas pela própria pessoa. Portanto, isto também pode ser possível, mas há o pós-bloco terapêutico, não é? Portanto, acabamos um bloco, fazemos a tal
a limpeza, a tal harmonização, e depois vem a tal situação, a pessoa é responsável, o que é que ela vai fazer? Como é que ela pretende abordar então as situações e os desafios? Quais são as outras metodologias que podem ser dentro deste universo do espaço humanidade ou fora dele, que no vosso caso é aconselhável? Acho que a psicanálise e a espiritualidade é a primeira coisa que eu aconselho. E justamente pelo que a gente já trouxe aqui, né? A consciência que cura. Sem consciência que traz essa autorresponsabilidade, a cura não pode existir. Então, a primeira coisa que eu aconselho é a psicanálise e a espiritualidade. Então, para a pessoa continuar em desenvolver o autoconhecimento, né? E aí a gente vai abrindo aspectos, e quando bloqueia de novo em algum aspecto que ela não consegue ver, eu digo sempre que o tratamento do humanoterapeuta, né, acho que todas nós, é realmente quando, às vezes, racionalmente, a pessoa até já sabe, ela já sabe que está ali o pai, que foi assim, ou a mãe, eles já sabem muitas vezes, mas mesmo sabendo racionalmente, não conseguem se livrar da dor. Então, quando aí bloqueia novamente, aí, olha, vamos lá fazer mais um bloco de tratamento. Mas eu acho que a psicanálise e terapia, psicanálise e espiritualidade, no meu caso, é o mais indicado. Depois, eu, por exemplo, eu também trabalho com neuroterapia, mas que, de uma certa forma, eu prefiro agregar a psicanálise, porque mesmo tendo muitas explicações racionais, que de uma certa forma confortam as pessoas, também não faz o trabalho da psicanálise e espiritualidade. Então, eu prefiro pegar essa especialidade e colocar de uma certa forma na psicanálise e espiritualidade, mas é a primeira coisa que eu aconselho, é não continuar não parar o autoconhecimento, né? Continuar a expandir. Então, acho que é bem por aí. Ok, fantástico. Eu também concordo com a Halsima nesse lugar. Também eu tenho essa tendência de aconselhar a psicanálise e a espiritualidade. E porque é que no meu entender, que eu acho importante? Porque é através da psicanálise, que é a análise de si mesmo, da sua psique, é que ela vai percebendo o seu comportamento no dia a dia. E é nesse comportamento, por trás desse comportamento estão desequilíbrios emocionais, a forma de que ela tem de ver a vida. Isso tudo serve de gatilho para ter certos comportamentos e que a vai prejudicando a ela mesma primeiro e depois com o que a rodeia, não é? Porque não tem como ser diferente. Porque tendo esses comportamentos, digamos, consigo mesma, isso vai se refletir fora. É como se o mundinho fora fosse um espelho de si mesma. E por isso vou deixar aqui uma pergunta, aqui à solta, para as pessoas que assistirem. O perceber o porquê que me acontece tal situação. Por que será? Uhum. E percebendo que o mundo fora é um espelho meu, então já me coloquei nesse questionamento. Ok. Obrigada, Lúcia. Eu pego no teu gancho, porque isto de viver, não é? A nossa experiência é uma arte de fazer perguntas e de explorar, não é? Mais do que ter respostas prontas, não é? Acontece isto, é por isto, pronto. Não é por isso, claro, não pode ser por isso, porque se fosse por isso já estava resolvido, o assunto arrumado, tratado, não sei o quê. Não é mais fundo, é um nível mais fundo, mais 2, 3, 4, 5, não sabemos qual a profundidade, mas é muito mais fundo. E então a arte de viver é uma arte de fazer questões certas, e explorar, ter a paciência para que as respostas venham, porque elas podem vir de múltiplas formas e a terapia é uma delas, naturalmente,
E temos aqui, pelo menos, eu não facilito o Círculo da Vida, talvez mais à frente, mas agora não é a minha praia. Vou levar aqui a arte de questionar, que tem que estar presente nos círculos da vida, e algumas de vós eu sei que facilitam círculos, eu até sou beneficiária deles. Nós todos. Identificando assim uma ou outra situação que está ainda ali a condicionar-me, e tem sido maravilhoso. E no caso tem sido a Lúcia que facilita, mas eu sei que a Raul também é facilitadora de círculos. Cristina, não sei se estás nesta praia ou se vais para outras praias, mas já podes explicar quais são as tuas praias. Mas gostaria que falassem, porque realmente é uma maravilha ter esta terapia sistémica, não é? Que as pessoas vão muito a correr para as constelações familiares, toda a gente já está a fazer constelações familiares, e pronto, eu acho que é uma forma também de terceirizar, deixa cá ver se o pai, a mãe, a tia, ou a avó, ou o bisavó, que eu nunca conheci, está aqui calma lá, é bom, é fantástico, mas nunca sair desta via da autorresponsabilidade, porque a pessoa encarnou naquela família para ir buscar a genética daquela família, porque ela tinha, enquanto fratal consciência, aqueles temas para explorar. Portanto, connosco não há desculpas, mas há um círculo da vida que é maravilhoso e que as pessoas podem identificar. Eu gostaria que falassem um bocadinho desta, assim já para terminar, o que é o círculo da vida e o que é que pode, de facto, a pessoa beneficiar ao participar nestes círculos, e depois mais à frente, quem tiver a fazer, que diga onde e como, para que possam também ajudar mais, auxiliar mais pessoas. Eu tenho feito os círculos mais como participante, de facto, também da Lucy, e adoro, porque é realmente vermos em espelho aquilo que nós estamos a ver, não é? E vendo fora de nós, de repente, epá, realmente eu estou a fazer isso. E, portanto, eu de facto sou uma apaixonada dos círculos. Acho que dão um nível de consciência que é brutal, de facto, não é? Daquilo que estamos a fazer, de como, não é? Qual a teia em que estamos enredados. Portanto, círculos da vida, sou uma aficionada. E eu também sou beneficiária, altamente beneficiária, como disse, dos círculos da Lucy, e a Raul também sei que faz, mas também queria aproveitar aqui este momento para realmente aqui agradecer publicamente à Lucy, que tem sido uma facilitadora e cuidadora aqui da comunidade de humanoterapeutas que ela tem vindo a criar aqui no nosso país, em Portugal, e já várias pessoas, humanoterapeutas, passaram, pessoas que não fazem também, não são facilitadores de terapia, e isso realmente tem um impacto muito positivo nas nossas vidas, porque nos vai afinando e vamos ajudando também melhor quem chega até nós. Lucy, muito obrigada, minha querida. Obrigado eu, já agora agradeço aqui às meninas, não é? Assim como vocês dizem que adoram, eu sou uma viciada dos círculos, digamos assim, sou a maior viciada, é uma paixão mesmo. E daí acho sim que é muito importante, porque o trabalho do Círculo da Vida ele é principalmente trazer do inconsciente para o consciente. Ou seja, o que a pessoa muitas vezes não percebe o porquê de estar naquela situação. E principalmente quando são situações repetitivas, que são padrões que se repetem ao longo da sua vida. E então, aí no Círculo da Vida, temos a possibilidade de ver o porquê eu estou sempre naquela situação, o porquê que isso se repete. Porque, como eu já disse mais no início aqui, que é responsabilidade da própria pessoa. Ela vai criando isso no seu próprio sistema, né? Sendo o Círculo da Vida uma psicoterapia sistémica. Então, é muito importante, sim. Qualquer pessoa pode participar, não precisa ter curso nem nenhum conhecimento, só querer e ter vontade de se conhecer, porque o que ela vai conhecer e ver e perceber é do seu próprio sistema, não é de mais ninguém. Tá?
Tudo, a informação é essencial para ela ter clareza do porquê de estar nessas situações. É isso que o Círculo da Vida faz. Traz clareza, porque o Círculo da Vida não é tratamento. Ele simplesmente traz informação e clareza à pessoa. Tá? Identificação. De identificação, exatamente. Círculo da Vida. Tanto, no meu caso, eu facilito online, tenho um grupo particular, privado, assim como já iniciei com outras duas humaroterapeutas em fazer também círculos da vida presencial, portanto, pelo país, aqui em Portugal, já iniciamos, tá? E vamos continuando. E é isto. E a Alcima, como eu também facilita, também acho que também deve ser uma das técnicas que ela também gosta muito, não é, Raul? Absolutamente. Eu amo Círculo da Vida, porque, como trouxe a Cristina também, é de uma grande clareza, coisas que estão realmente no escuro, né? Para o observador, para nós que estamos vendo o nosso sistema, e coisas aparecem que nos intrigam mesmo, né? Porque a gente pensa, às vezes, tá ali no trabalho, algo acontecendo, e não, né? No final das contas, a consciência, ela sobe, né? Ela vem à tona, e às vezes o problema está completamente em outro lado, e como disse a Lucy, é isso, né? Muitas vezes são padrões, né, repetitivos, e que a pessoa não consegue ver onde é que está a razão, né, o ponto. E aí eu queria só falar um pouquinho mais, justamente, muitas vezes a gente fala das constelações familiares, né, que é mais conhecido, e trazer que o Círculo da Vida, ele é mais abrangente, então, e também não terceirizamos, né, mesmo que apareça uma figura paterna, por exemplo, né, nós sabemos que aquela figura paterna é só o que nós pensamos daquela figura paterna, e não a figura paterna em si, né, então, para não terceirizar, como você estava dizendo, o que às vezes acontece em outras terapias. Eu gosto muito, e por enquanto estou... vou recomeçar. Eu queria pegar o gancho aqui para agradecer a Lucy, porque a Lucy também participa dos meus círculos da vida em francês, aqui na Bélgica, e logo recomeçaremos. E eu também tenho um grupo em português, e ali onde eu atuo mais com assistidos, né? Não é um grupo aberto. E se não, em presencial, aqui na Bélgica, né, de 15 em 15 dias, com também uma humanoterapeuta parceira, nós fazemos o Círculo da Vida. E aí eu queria agradecer também a Lucy, né, porque eu participo dos grupos do Círculo da Vida da Lucy, e ela participa dos meus, então é uma boa troca. Obrigada, Raul, e obrigada, Lucy. E como disseste, é abrangente, relacionamentos, questões, aliás, relações no geral, relações íntimo-afetivas, relações familiares, relações laborais, questões financeiras, situações das mais variadas podem ser com esta arte de questionar e depois de explorar através de uma terapia que é sistémica e é participada, digamos assim, em coletivo, em grupo, onde de uma forma muito soft nós conseguimos ali pela ressonância ir buscar informação para nós. Portanto, maravilhoso. E agora, Cristina, nós não estamos no Círculo da Vida, paciência, nós estamos a fazer vida, mas estamos a fazer outras coisas. E tu, coisas maravilhosas é que tens feito, e depois no fim já cada uma pode como chegarem até vós, mas tu há muito pouco tempo, não sei se foi no fim de semana passado, tiveste um lançamento de um livro sobre que estão super conectados com o que nós estamos a fazer, porque fala sobre felicidade. Gostarias de falar deste novo livro, ou dos outros, que entretanto também queres divulgar, e de outras coisas que estás a fazer? Sim.
Eu fui percebendo, porque também vou fazendo a minha caminhada, não é? E eu separava as coisas e fui percebendo que elas se conectam cada vez mais, não é? E fui percebendo que cada livro, cada bloco de tema que eu vou trabalhando é uma dor, é alguma coisa, e não interessa a mim, ou melhor, interessa a mim, podem ser as minhas, mas muito mais interessante é que são dores de milhares de pessoas, não é? E ir até lá, e explorar, e ir até ao fundo, eu acredito que pode ser um convite também a olhar e a perceber pelo racional o porquê que foi assim, e a partir daí um caminho também para curar determinadas feridas que possamos ter em nós, ou dentro da nossa ancestralidade, de todas das nossas linhagens. E este último livro é A Felicidade Não Tem História, e começa logo por um pouco interpelar, mas não tem história mesmo, porque muitas vezes queixámonos, não é? Porque de facto a felicidade é tépida, é serena, é morna, não é? E queixámonos do tédio, sem nos apercebermos de que, de facto, quando não há nada a acontecer, é que está tudo bem. Quando não nos dói nada no corpo, é que estamos com saúde, não é? E não vemos, portanto, começa por ser um pouco uma provocação. E é um livro que vai mergulhando em duas histórias, e que mergulha dentro do reino do amor e do desamor e da traição e essas coisas todas. E, portanto, a pessoa que está a escrever a história oitocentista, que acontece nas invasões napoleónicas, ela envolve-se, ela tem uma vida pacata e envolve-se com alguém extraconjugal. Portanto, aquilo vem logo, claro, trazer um grande tumulto na sua vida pessoal. Portanto, há as duas histórias. E para nós que somos terapeutas, não é? Portanto, são duas histórias. Mas por que não ser um nível ou um subnível da pessoa que está a escrever? Não é? Porque é por aí. Portanto, isto pode ir para muitos sítios. Pode ir só numa perspectiva muito superficial de duas histórias que se cruzam, ou de como as coisas se podem interpenetrar e levar a situações que às vezes não compreendemos e que podem ter raízes noutros sítios. Eu costumo dizer, e vou fechar só para isso, porque vocês estavam a falar de técnicas e eu tenho andado a testar e a experimentar, a aplicar o Humanosense, que é a última técnica do Espaço Humanidade. Eu já fiz, aliás, fui assistida da Lucy e foi uma experiência incrível. E eu costumo dizer que quando racionalmente eu sei tudo, percebi tudo e não consigo resolver, então nós agimos aí. Quando eu sei tudo e mesmo assim dói. É aí que nós trabalhamos. Não é? E então o Humanosense realmente vai trabalhar em bases muito profundas, onde às vezes está aquele ponto, não é? É cirúrgico. É incrível. E sabes que aquela sessão que eu fiz contigo vai dar origem a mais uma história, não é? O como eu pude contribuir. Coisas que nós vivemos e que sentimos, do tipo medos, pânicos irracionais, podem levar-nos muito, muito longe. Muito longe. Então, era isso. O Humanosense também é, de facto, uma ferramenta muito, muito incrível. Muito maravilhosa. Muito obrigada. E tu dizes do racional, o livro, não só, não é? Quem não já chorou para banho a ler um livro? Quem não? Exato. Quem não? Também exatamente. Altamente pode ser a conexão com o nosso campo emocional através da leitura, ou através da música, não é? Nós chegamos lá muitas das vezes, obviamente que a terapia é mais dirigida, mas também pode funcionar dessa forma. E pronto. E eu, antes de fazermos a ronda das apresentações, redes sociais, contactos, etc., que depois vão de ficar, eu estou como humanoterapeuta, como psicanalista espiritualista, como
reikiana, portanto, ainda hoje fiz reiki de manhã, fico sempre muito contente quando, quando estou a fazer todas estas coisas e talvez, porque ainda estou no estágio, no segundo semestre de 2026 esteja também com a hipnoterapia, o Quantum Healing da Dolores Cannon. E, minhas amigas, agora temos mesmo de fechar, porque já estourámos assim um bocadinho o tempo. Foi super delicioso estarmos à conversa e certamente vai ser super delicioso estarem a ouvir-nos, tenho a certeza disso, mas vamos ter que fechar este episódio. Talvez hajam mais conversas lá para a frente, quem sabe. Eu gostaria que dissessem como é que vos podem encontrar, o que é que estão a fazer. Tu falaste ainda há pouco, Lúcia, das emoções, do Círculo da Vida, dos sítios onde é que vão passar, como é que podem acompanhar, e todas nós vamos dizer um bocadinho, se lembrarem das páginas, etc. Se não se lembrarem, vai ficar na descrição e podem ir lá ver para conhecer a Lúcia, o que ela pode fazer, a Raul, a Cristina e aqui a Filomena Garcia. Então, no meu caso, podem me encontrar tanto presencial aqui na zona de Torres Novas, como online. Neste caso, no Instagram, tem @cura-tua-alma, assim como no Facebook também, Cura-tua-alma. E não só, quem se quiser atrever, também pode participar através dessa minha página do Instagram ou do Facebook. Pode encontrar informações sobre o Círculo da Vida Presencial, que vai haver agora no próximo mês, 31 de janeiro. Será na cidade do Entroncamento e fica mesmo acessível, porque fica mesmo à frente, fica de frente à estação de comboio do Entroncamento. Portanto, é bem acessível para quem quiser vir ter essa experiência presencial. É uma experiência intensa e bem profunda e é isto. Portanto, para além do entroncamento que vai ser agora, já foi feito também em Braga, no mês passado, tá? E achamos por este mês deixar este mês para as festas. Então, o próximo mês será então no entroncamento. E quem for, serão todos bem-vindos. E obrigada mais uma vez, Filó. Tá? Terminando, as terapias nas quais me podem encontrar, portanto, a metodologia humanoterapeuta, psicanalista espiritualista, Círculo da Vida, humanosense, assim como Reiki também. E termino desta forma. Um grande beijo, Filó. Muito obrigada por esta oportunidade de estar aqui a falar daquilo que eu amo fazer. Obrigada, Lúcia. É uma alegria grande também estarmos aqui todas a co-criar este momento. Raul, querida Raul, quem te quiser encontrar, se quiseres podes até dizer em francês, depois tens o teu quarto em francês, porque ela faz atendimento bilingue, não é? E então se quiseres fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, estás à vontade. Perfeito. Então, podem me encontrar no Instagram, então é Rausma Moreira Terapia, então, terapia, né, em francês. Se não, no Instagram do Espaço, que é @intégration de soi. Também podem encontrar, então, temos aí o projeto no dia 24/1, com o Círculo da Vida, 31/1 com o Círculo da Vida, e uma nova técnica aparecendo, né, onde a gente vai trabalhar ali um pouquinho as couraças, né, reishi, colocando uma pitada de todo o nosso conhecimento e essa parceira humanoterapeuta, que vai ser um evento um pouquinho maior no dia 7 de fevereiro. Então, bastante projetos, e eu também aplico
humanoterapeuta, humanosense, psicanálise e espiritualidade, radiestesista, trabalho aplico também como neuroterapia, com ênfase em todos os vícios, e a minha especialidade em tudo isso é tudo que é dependência emocional, né? Então, é um pouquinho isso. Então, não deixem, agradecendo aqui também a você, muito obrigada, Filó, por essa oportunidade, foi uma conversa muito agradável, foi um prazer estar aqui com todas vocês, né, falando de tudo que nos representa hoje, né, e não só, claro, mas uma boa parte do que nós somos, não é? Ok, obrigada. Cristina, os teus contatos, como é que podem chegar até ti? Então, queria primeiro agradecer, gosto muito do teu projeto, Filomena, e gosto muito das conversas, são sempre muito interessantes, fora da caixa, e eu não sou muito, aprendo imenso muitas vezes, portanto, muito, e obrigada pelo convite, foi delicioso, gostei muito. Eu tenho um projeto com a minha irmã, de facto, que é holojweb.com, que é um website, também tem um blog onde semanalmente eu tento alimentar o blog sobre temas, uma visão um pouco mais energética ou espiritualista sobre as coisas do dia a dia. E nas nossas, portanto, o blog, a página, pode ser um bom ponto de partida, e depois as nossas redes sociais, que é no Instagram e no Facebook, holojweb.com. Ok, obrigada, Cristina. E pronto, a mim podem me encontrar facilmente aqui através do The Talk and Talk Zone, mas tenho também as minhas páginas pessoais, no Facebook, Filomena Garcia, no Instagram estou como Filomena Garcia, tenho o The Talk and Talk Zone, portanto, em todos estes locais podem entrar em contacto, e os meus contactos estão também aqui no The Talk and Talk Zone. É a psicanálise, espiritualidade, a humanoterapia, o Reiki, o Humanosense em breve, o Quantum Hypnose Healing também em breve, e pronto, terminamos aqui esta conversa, foi delicioso, eu adorei, estou muito feliz, estou mesmo muito, 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 muito alegre, foi uma conversa maravilhosa, portanto, damos parabéns, palmas para nós, como no círculo. no círculo da vida, palmas para mim, palmas para nós, e ficou claro que a cura não é um evento, é um processo de sintonização com a nossa essência. Trouxemos aqui, de facto, aquilo que fazemos, tecnologias de cura de quinta dimensão, estamos a falar de espiritualidade e ciência, porque sim, isto está a ser cada vez mais desbravado pela física quântica, e é isso, amor próprio, missão, autoconhecimento, ganho de consciência, responsabilidade, portanto, é o momento, é agora, para olharmos para além da superfície. Portanto, tem aqui 4 humanoterapeutas fantásticas. Se quer nos conhecer, entre em contato. Agradeço aqui às minhas queridas humanoterapeutas por trazerem tanta luz, de uma forma tão clara e tão bem explicadinha tudo aquilo que fazemos. E para quem nos ouve lá em casa, se gostou, sinalize com a sua luz, com o seu sincero like, compartilhe, comente, para que possamos chegar e alcançar a mais pessoas. E desejamos muito amor, e lembre-se que a sua frequência é a sua bússola. E até um próximo episódio, até breve aqui no The Talk and Talk Zone.